Paz do Senhor, como você está? Eu vou bem, mais um vídeo, mais um assunto interessante, vamos lá? Hoje nós vamos estar falando acerca dos falsos profetas. Como saber se uma pessoa é um falso profeta, como identificar uma falsa profecia? Vamos aprender? Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal, clique no joinha, dê o seu like antes de assistir o vídeo, não se esqueça, isso é muito importante para mim, para o vídeo, para que o nosso canal ele seja mais divulgado. E também não esqueça de ativar as notificações. Vamos lá? Quero pedir que você abra no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, o capítulo 28. Nós vamos trabalhar alguns textos de grande valor teológico. O texto diz assim, já abriu aí? Vamos lá. Diz assim, Jeremias capítulo 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, presta atenção, na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes, ou seja, publicamente, e perante os olhos de todo o povo. Começa agora a entender. Ele fala publicamente, dizendo, assim fala o Senhor. Observe que ele vai agora usar uma expressão para causar um impacto, para que os ouvintes prestem atenção. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Aqui a profecia já está completamente mentirosa, porque a profecia do cativeiro de Judá, o povo de Judá levado para a Babilônia, a profecia foi para 70 anos. Jeremias, que não era bobo nem nada, ele prestou atenção para depois repreender. Versículo 4. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar. Diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Outra mentira. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Observe aqui que Jeremias, ele não tem medo, ele não temeu esse falso profeta Ananias, ainda que ele tenha começado a sua profecia, dizendo assim fala o Senhor dos Exércitos. Ele não temeu. E ele começa a dizer, disse pois Jeremias, o profeta, ele vai dizer, amém. Ou seja, ele disse amém para a profecia. Que assim faça o Senhor. Ou seja, o que Jeremias estava querendo dizer? Se realmente é o Senhor, então amém, que assim faça o Senhor. Que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizastes e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Jeremias não se ausentou e também falou publicamente da mesma forma que o falso profeta Ananias profetizou. Ele vai dizer assim, os profetas, ele vai pegar a palavra agora para repreender o falso profeta Ananias. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, olha só Jeremias falando, porque Jeremias também era profeta. Desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade,
enviou. O que Jeremias está falando aqui? Jeremias está aqui identificando que os falsos profetas, eles profetizam muito o quê? Avivamento, paz, cura, portas de vitória. Os falsos profetas, eles não trazem repreensões, eles não trazem conserto, eles não trazem o evangelho como fundamento para a salvação, a palavra. Vamos lá, vamos vendo isso aqui. Versículo 10. Então Ananias, o profeta, olha o que o falso profeta vai pegar. Tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, olha como ele é tão audacioso. Assim diz o Senhor, mais uma vez ele aplica uma falsa profecia. Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos. Queridos, tudo isso aqui que ele está falando era mentira, não aconteceu. E ele reafirma mais uma vez que seriam 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Aí Jeremias saiu de perto, falou uma vez, não quis ouvir, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, olha o que o Senhor vai falar, vai e fala a Ananias dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebrastes, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias, que era o falso profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Olha o tamanho da ousadia do verdadeiro profeta Jeremias. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês, no mesmo ano que o profeta Jeremias profetizou. Então você observa 2 profetas, um falso profeta, Ananias, e um verdadeiro profeta, Jeremias. Ananias, ele profetiza exatamente tudo ao contrário o que Deus já tinha falado com Jeremias, ok? Então você observa aqui que há um contexto de falsa profecia e verdadeira profecia, mas como a gente identificar? Eu quero ler um texto aqui que eu coloquei, Eclesiastes, eu anotei aqui, capítulo 1, vamos lá, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, o texto diz assim, ó, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Ou seja, o que passou volta, o que fez acontece igual. De modo que nada há novo debaixo do sol. O que esse texto está falando? Que coisas que aconteceram lá atrás estão se repetindo, vão se repetir até pelos séculos dos séculos. E aí, o que a gente entende dentro do que nós estamos falando? Que da mesma forma como houve falso profeta Ananias, hoje também existe o quê? Falsos profetas, falsas profecias. Mas como identificar essas falsas profecias? Jeremias, ele estava tão certo de que era mentiroso Ananias, que era um falso profeta, que no capítulo 29, ele vai escrever uma carta para os cativos que tinham sido levados para a Babilônia, e observa o que ele vai falar, ele vai alertar. Por quê? Porque eles estão lá no cativeiro, e agora Jeremias ele vai alertar contra os falsos profetas que podem também enganar, porque agora Ananias morreu. E aí ele vai agora dizer assim, ó, e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Jeremias não vai para o cativeiro, ele fica em Jerusalém. Como também a carta ela vai
para os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Aí eu vou pular aqui para o versículo 8. Olha a preocupação do verdadeiro profeta e de Deus que estava usando ele. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem, os vossos profetas que estão no meio de vós. Eles estavam no cativeiro, eles estavam em terra estranha, em Babilônia. Eles foram levados por causa da rebeldia, da desobediência, da idolatria. Então não se enganem com os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, Jeremias reafirmando, porque Ananias profetizou 2 anos. Porque passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então Jeremias estava agora avisando aqueles que foram levados para o cativeiro para que não acreditassem em qualquer profeta, ok? E também não desse ouvido a qualquer sonhador nem adivinho. Não é isso que acontece hoje em dia? Aí a pessoa está vivendo um período difícil, uma circunstância difícil, está com o corpo enfermo, está desempregado, o marido foi embora, a esposa foi embora, enfim, várias situações, e aí a pessoa, para conquistar a confiança daquele ouvinte, ele vai profetizar mentira. Jeremias aqui está dizendo, não creiais em qualquer sonho, em qualquer profecia. Tudo bem? Aí você pergunta assim, mas Marlene, então como eu vou identificar? Eu fiz uma anotação aqui, porque são vários para eu não esquecer. Mas, cara, como a gente identificar, né? Poder discernir o falso do verdadeiro profeta. Lá na primeira carta de João, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, o versículo 1 diz assim, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, João está trazendo o quê? Esse alerta. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, diz assim, vamos ler aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O versículo diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, ok? Então, vamos entender aqui. Paulo está dizendo assim, ó, como a serpente enganou Eva, da mesma forma hoje, ela está usando pessoas para enganar e continuar enganando. Aí ele vai falando sobre várias situações, né? A preocupação dele. Quando chega no versículo 13, ele fala, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, ele fala assim, não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aí eu pego esse versículo agora aqui, que o fim deles será conforme as suas obras. Por quê? Então a gente vai entender Mateus 7, vamos lá, conforme as suas obras. Aí você vê Jesus falando acerca do reino dos céus. Aí quando chega em Mateus capítulo 7, ele vai dizer assim, Jesus falando, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Primeiro, se está falando Senhor, Senhor, é porque está servindo ao Senhor, né, entre aspas. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha aí, falso profeta. E em teu nome não expulsamos demônios? Não é que a gente não possa profetizar, não é que a gente não possa expulsar demônios, não é que podemos fazer maravilhas com o dom que o Senhor nos dá. Não é isso. A questão toda é que os falsos profetas se passam, tá, utilizando como se fosse o dom verdadeiro, mas na verdade são eles mesmos e o próprio Satanás usando eles para enganar.
E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, Jesus vai falar, então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, aquele que profetiza, aquele que... O que o texto está dizendo aqui? Que dons não salvam. Por quê? Porque aquele que vai ser salvo é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E pior ainda, quando a pessoa se passa como um verdadeiro profeta, enganando e sendo enganado, tá? Então, como a gente identificar um falso profeta? A primeira coisa que eu coloquei aqui, vamos lá, nós temos que identificar, conhecer o caráter desse profeta. Como é o caráter desse profeta? Eu vou contar um caso real, verídico. Eu conheci uma certa pessoa, conheci assim, quando eu ia em determinadas orações, essa pessoa estava lá. E o próprio Espírito Santo, eles passavam como pastor, e o próprio Espírito Santo falava para mim que ele era um falso profeta, que ele não tinha nada de Deus. E eu via ele profetizando para as pessoas. E uma vez ele veio na minha direção, falou algumas coisas lá, eu fechei o rosto para ele. Ele viu que eu não dei bola, que eu não recebi. Ele ficou, o que é? Tá com medo de mim? Eu ignorei, enfim. E eu sempre falo, gente, isso não é coisa da minha cabeça. Esse homem não é um profeta, ele é um falso profeta. Aí uma certa vez, eu e meu esposo passando no calçadão de Bangu, atravessando de um lado para o outro, pelo calçadão de Bangu. Aí assim, a uns 50 metros, eu avistei num trailer, ele bebendo cerveja. Eu falei rapidamente assim pelos cantos da boca, meu esposo, eu falei, olha ali quem está bebendo cerveja. Aí nós passamos. Quando nós passamos, eu não falei nada. Ele me reconheceu, porque o próprio diabo que usava ele, eu nem sei se ele está vivo, não sei, o próprio diabo que usava ele, sabia quem eu era. E aí quando eu passei em silêncio com meu esposo, passei, normal, nem olhei para ele, eu só olhei quando eu estava distante. Ele pegou o copo de cerveja assim, engoliu e deu uma gargalhada assim, riu para mim. Então ali eu tive a conclusão de que o que eu via não era de mim mesmo, era o próprio Senhor que mostrava que ele... Então qual era o caráter desse homem? Um mau caráter, um falso profeta. E o pior de tudo, que quando ele entregava a profecia, as pessoas glorificavam, né, pulavam. Por quê? Porque não discerniam quem era que estava ali entregando como profeta Ananias. Então nós precisamos discernir o caráter dessa pessoa. Nós temos que saber se essa pessoa ela é um verdadeiro cristão, se ela honra a Cristo, se ela é uma pessoa que vive uma vida de santidade. São detalhes que o vídeo ficaria enorme se eu fosse enumerar, mas nós temos que ver o caráter dessa pessoa, se essa pessoa é a pessoa se espanca a mulher, se espanca os filhos, se rouba na igreja, se compra e não paga, se essa pessoa verdadeiramente possui um caráter de Cristo, uma mente de Cristo, se essa pessoa ela defende a causa do evangelho, se essa pessoa ela odeia a mentira e ama a verdade, se realmente ela prega um Jesus que rejeita mesmo o erro, o pecado, a imoralidade, a prostituição. Essa pessoa ela tem que ser íntegra para ser um portador, um transmissor da mensagem de Deus. A vida dessa pessoa tem que glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Aí talvez você diga assim, mas Deus usou uma mula. Amados, foi um caso ímpar, uma situação completamente extra, não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Ali foi uma situação que Balaão não estava vendo nada, então o que tinha presente ali era aquele animal. E Deus, ele usa quem ele quer. E para nós finalizarmos, nós temos que observar, depois de tudo isso, o caráter, a vida cristã, a família, a integridade dessa pessoa, a fidelidade, se tem uma vida de santidade, se a mensagem que ela prega é a mensagem que ela vive, se a vida dela glorifica a Deus. E por final,
quais são os frutos que essa pessoa produz na sociedade, no trabalho, na igreja, na comunidade, dentro do lar, na família. Então, esse é um assunto muito longo, muito extenso, de extrema importância, e nós precisamos entender que os falsos profetas estão no meio, estão no nosso meio, e nós precisamos fazer como Jeremias fez. Jeremias pegou e falou assim: amém. Vamos ler para nós encerrarmos. Depois que ele escuta toda aquela mentira, ele fala assim: amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizastes, e torne a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro do Babilônia a este lugar. E Jeremias sabia que não era em 2 anos, era em 70 anos. E aí Jeremias deu as costas. Foi quando o Senhor pegou e falou assim: não vai ficar por aí não, Jeremias, volta e dê a sentença para ele, que naquele mesmo tempo, naquele mesmo ano, o falso profeta morreu. Então, querido, o Deus que é o Deus de ontem, hoje e eternamente, é o Deus que matou o falso profeta Ananias, e ainda mata e continuará matando falsos profetas no dia de hoje. Então não vamos nos impressionar. Ninguém é mais espiritual porque profetiza, ninguém é mais espiritual porque tem um dom. Tá bom, querido? Então vamos fugir dos falsos profetas. Não, como Paulo fala, né? Como João fala, não vamos dar créditos a qualquer espírito. Temos que identificar qual é o espírito que está usando aquela pessoa, mesmo que ainda fale assim diz o Senhor. Não se impressione com isso. Existe falso profeta? Sim. Existe o verdadeiro profeta? Sim. O dom da profecia? Sim. Por isso nós precisamos conhecer Bíblia, termos intimidade com Deus e não nos submetermos, não a palavra fugiu, nós não nos aceitarmos, né? Não nos colocarmos como felizes, receptores, alegres de uma falsa profecia, porque isso engrandece o falso profeta e ele continua enganando a mais pessoas. Amados, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações e dê o seu like. Nós veremos no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.